Gostaríamos de estender boas-vindas a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião de meio de semana das Testemunhas de Jeová. É sempre um prazer, uma alegria tê-los aqui conosco, quer de forma presencial ou aqueles que não tiverem condições de estar presentes estão acompanhando via internet. Então sejam todos bem-vindos a mais uma reunião. Como sempre fazemos para iniciar as nossas reuniões, nós vamos iniciar com um cântico e logo após nós teremos uma oração. O cântico inicial de número 14 tem como tema o novo Rei da Terra. Após o cântico inicial, nosso irmão Danilo Benfica irá nos representar em oração. Muito obrigado, irmão Danilo, pelas suas expressões feitas através dessa oração. Agradecemos. Irmãos, vamos observar os pontos altos que vamos ter na nossa reunião hoje, por favor. Façam uso aí de suas apostilas. Em Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos responder uma pergunta interessante. Olha, como o Messias seria? Você tem a expectativa de um bom governante? Alguém que possa ajudar todos aqueles que estiverem na terra? Será que o Messias vai ser esse bom governante? Nós vamos aprender nessa parte. Em Joias Espirituais, vamos destacar Isaías capítulo 11, versículo 10. Como essa profecia tem se cumprido? Depois teremos também a apresentação e Faça Seu Melhor Ministério, iniciando as conversas, cultivando interesse e fazendo discípulos. Apresentações que com certeza vão nos ajudar a sermos bem-sucedidos no nosso ministério. E também vamos ter uma parte na nossa vida cristã com um tema bastante interessante. Olha, você faz um julgamento justo? Quando encontra, talvez no território, no trabalho, pessoas de nacionalidades diferentes, de raças e poder aquisitivo diferente, será que nós fazemos alguma distinção, algum julgamento? Vamos ser orientados nesse sentido. E depois teremos o estudo bíblico de congregação. Então, para que possamos iniciar em Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos observar o tema Como o Messias seria? E vamos convidar o nosso irmão Elton Camargo para presidir. Como o Messias seria? Essa provavelmente era uma pergunta muito feita nos dias de Isaías, porque durante muitos séculos, durante muitos anos, foi-se profetizada então a vinda de um governante definitivo para os judeus. Com certeza a expectativa para saber como o Messias seria e quando ele viria era muito grande. Até porque, infelizmente, nos dias de Isaías, a condição espiritual das pessoas não era das melhores. Mesmo sob o reinado de reis fiéis como Uzias e Jotão, muitos ainda praticavam a adoração falsa. E até mesmo, quando Ezequias foi rei, ele teve que remover muitos acessórios de adoração a Baal. Não é de admirar que Jeová, vez após vez, exortava aqueles que adoravam a Baal ou faziam o que era errado, a retornar a ele, a abandonar o que era errado. Mas nem todos eram desobedientes a Jeová. Jeová tinha profetas fiéis e provavelmente havia alguns judeus ali que ouviam ele também. Por isso, Jeová, por meio do profeta Isaías, inspirou ele a escrever uma das mais belas passagens da Bíblia, uma descrição das bênçãos do reinado do Messias. E é isso que vamos ver nesse discurso. Então vamos começar primeiramente acompanhando Isaías capítulo 11, o versículo 1. Isaías 11:1 diz assim: Do toco de Jessé sairá um ramo novo, e das suas raízes um renovo dará frutos. Então aqui ficou claro que Jesus, ou o Messias, ele seria descendente de Jessé, que viria por meio de seu filho Davi. E como que essa profecia se cumpriu nos dias de Jesus? Bem, no Evangelho de Mateus, nós vemos essa profecia se confirmar no capítulo 2, versículo 23, quando o escritor relacionou essas palavras que lemos agora em Isaías, quando Jesus foi chamado de Nazareno. Quando isso aconteceu,
então foi dito que se cumpriu essa profecia que acabamos de ler. Mas qual a relação desse nome Nazareno com renovo, que foi o que lemos em Isaías? Bem, esse nome ele era aparentemente relacionado com a palavra hebraica que acabamos de ler, para rebentão ou renovo. Então, dessa forma, cumpria essa profecia que lemos aqui de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Ouvindo isso, as pessoas poderiam ter ficado interessadas em saber como que o Messias realmente seria, em questão de suas qualidades. Será que ele seria um bom governante? Será que ele seria mau, como alguns reis foram? Vamos acompanhar, então, agora os versículos 2 e 3, até a parte A. Diz assim: E o Espírito de Jeová estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e do temor de Jeová. E ele terá prazer no temor de Jeová. Então, que promessa maravilhosa, não? Sem dúvida, o Messias seria um excelente governante. Olha só quantas qualidades, né? Ele teria sabedoria, teria entendimento, daria conselhos e teria poder para fazer tudo isso. Mas o mais importante, ele teria temor a Jeová e teria prazer em servir a ele. Agora, como essa profecia se cumpriu quando Jesus estava aqui na terra? Como vimos no começo desse versículo, o Messias ele teria o Espírito de Jeová sobre ele, e ele seria ungido com o Espírito Santo de Deus. E isso aconteceu no batismo de Jesus, quando João viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de pomba. Mas, além disso, Jesus deu claras evidências que tinha esse Espírito, por agir de acordo com essas qualidades que nós vemos aqui nesse versículo. Ele também ensinou uma lição muito valiosa, de que não há alegria maior de viver por servir a Jeová. Agora vamos continuar a nossa leitura nos versículos 3, da parte B, até o versículo 5. Diz assim: Ele não julgará pelas aparências, nem repreenderá simplesmente pelo que ouve. Ele julgará os de condição humilde com justiça, e dará repreensão com retidão, em benefício dos mansos da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e entregará os maus à morte com o sopro dos seus lábios. A justiça será o cinto na sua cintura, e a fidelidade o cinto nos seus quadris. Então, olha só quantos aspectos interessantes sobre o Messias. O primeiro que vamos considerar é que ele não era facilmente influenciado. Na verdade, coisas como argumentos falsos, manobras judiciais astutas, boatos ou até coisas superficiais não iriam influenciar o Messias na forma como ele julgava. Muito diferente, né, de qualquer governante humano que nós tenhamos conhecido. O Messias, na verdade, ele conseguiria detectar qualquer artimanha e conseguiria ver além das aparências externas. Um outro ponto também, muito bonito, né? Que fala aqui no versículo 4, no versículo 3. Aliás, no versículo 4, onde ele mostra que quando seus seguidores precisassem de correção, ele faria isso de uma maneira amorosa. Ele faria isso de uma maneira eficaz, para que eles possam se beneficiar. Conforme diz, ele iria repreender em benefício dos mansos da terra. Mas e para aqueles que praticavam o mal? Vamos dar uma olhada agora novamente? Olha só o que diz. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e entregará os maus à morte com o sopro dos seus lábios. Então ele não ia deixar passar o que é errado. Com certeza, quando Jeová ajustar as contas com esse sistema, o Messias irá golpear a terra com a sua voz de autoridade, destruindo aqueles que são desobedientes. E conforme o versículo 5, ele leva a justiça e a fidelidade como se fosse um cinto na sua cintura. Então isso quer dizer que todas as suas ações seriam justas, com base na justiça de Deus. Em relação a tudo isso, nós temos uma imagem
que podemos ver. Então, olha só que interessante, né? Essa imagem mostra como será no futuro quando estivermos sobre o reino de Deus. Então, todas as coisas que afligiam os servos de Deus no passado e afligem nós hoje vão deixar de existir. Coisas como a violência, a desigualdade, doenças e tudo o que nos desanima serão coisas do passado, que é o que podemos ver bem nessa imagem. Obrigado pela imagem. Então, sem dúvida, irmãos, essa profecia de Isaías nos fornece a esperança de como Jeová irá resolver as coisas no futuro. Os servos de Jeová no passado, com certeza, foram muito encorajados por essa esperança. E mesmo que eles não tenham conhecido a Jesus e a sua história de vida, o fato de saberem de que Jeová ia providenciar um reino justo, com certeza os ajudou a perseverar e a continuar leais a Jeová. E nós hoje temos esse privilégio de não só conhecer a vida e o ministério de Jesus, mas nós já somos beneficiados pelo seu reino hoje. Por isso, irmãos, nunca deixe que coisas desse sistema tirem o seu foco do que realmente é mais importante, que é servir a Jeová e apoiar somente o reino de Deus. Queremos então meditar nessa pergunta de destaque que a organização nos deixou. O que torna Jesus superior a qualquer governante humano? Se sempre confiarmos em Jeová e em seu reino, teremos muitas alegrias já hoje, mas especialmente no futuro, quando a terra inteira estiver sob os cuidados de Jeová e Jesus. Irmão Elton, muito obrigado pela sua condução a essa parte. Nos reanimou e nos mostrou como o Messias vai ser no futuro. Isso nos deixa muito felizes. Obrigado, viu? Irmãos, vamos acompanhar agora as joias espirituais. Essa parte vai ser feita pelo nosso irmão Daniel Benfica. Convidamos a todos a leitura de Isaías, capítulo 11, versículo 10. A nossa irmã Linda Lauren, por favor. Naquele dia, a raiz de Jessé se levantará como sinal para os povos. As nações recorrerão a ele em busca de orientação, e a morada dele se tornará gloriosa. Pergunta: como essa profecia tem se cumprido? Nossa irmã Elaine? Lá no ano de 537 antes da Era Comum, um restante fiel retornou e reconstruiu o templo em Jerusalém, restaurando a adoração pura. No cumprimento moderno, aquele dia mencionado por Isaías, ele teve início em 1914, quando o Messias foi entronizado como rei nos céus. E desde então, Jesus ele tem orientado a obra de pregação, que tem um efeito poderoso e tem assim juntado uma grande multidão de pessoas de todas as nações ao restante ungido. E à medida que mais pessoas continuam a se associar com o restante na casa de adoração espiritual de Jeová, eles aumentam a glória do grande templo espiritual de Deus. Obrigado pelo seu comentário. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Vamos começar aqui com o Ricardo. Isaías 11, do 6 ao 9, falam de animais como o leopardo, o leão e o lobo, que são animais perigosos, mas que no futuro eles se tornariam animais domésticos, como cordeiros, bezerros, e não causariam dano, mas eles ocorreriam uma transformação nesses animais. E Isaías 11, 9, fala que essa transformação seria que eles ficariam cheios do conhecimento de Jeová. E essa profecia ela nos ensina que os animais, eles não podem mudar de comportamento,
Mas essa profecia elas se aplicam para as pessoas, que elas teriam que mudar a sua personalidade. Obrigado, irmão Ricardo. Nossa irmã Luciene, lá atrás. Quando eu li o versículo 9, quando fala de não causar dano, eu pensei no nosso planeta Terra, né? Porque hoje a poluição está acabando com ele. Então, uma das bênçãos que a gente vai ter debaixo do governo messiânico é que o nosso Criador vai ensinar aos humanos tudo sobre a Terra, seu ambiente, que eles precisam saber a fim de agirem como seus amorosos zeladores, né? Que estarão ali para evitar qualquer dano ou degradação. Então, vai ser um enorme privilégio participar da restauração do nosso planeta. Obrigado, irmã Luciene. A nossa irmã Janete. Falando ainda sobre a profecia de Isaías 11, do 6 ao 9, essa profecia nos mostra que haveria uma grande mudança. E hoje essa profecia ela está se cumprindo, pois o conhecimento de Jeová tem transformado personalidades. Pessoas que antes eram violentas se tornaram pacíficas. As pessoas que aprendem de Jeová formam, então, um paraíso espiritual em toda a terra. E essa profecia, ela terá seu cumprimento total no futuro, pois a terra ela vai se transformar num paraíso. E assim nós vamos ter paz e segurança como Deus sempre quis no início. Não vamos, então, precisar ter medo nem de humanos e nem de animais. Obrigado, irmã Janete. Lá do nosso irmão Tiago. Isaías 12:1, na parte final diz: pois embora tivesses irado comigo, tua ira passou e tu me consolastes. Como é agradável ler esse versículo e saber que mesmo quando erramos, Jeová entende a nossa fraqueza e sabe do que somos feitos, nos consola e nos ensina em sua misericórdia como agradá-lo e viver melhor para a honra e glória de Jeová. Muito obrigado, irmão Tiago. Irmã Larissa, aqui na frente, por favor. Os versículos 20 ao 22 de Isaías 13 mostram que o julgamento de Jeová contra a Babilônia seria completo e permanente. A cidade que uma vez simbolizou o poder, orgulho e oposição a Deus se tornaria totalmente desolada. Então isso destaca que Jeová ele não tolera a arrogância e a maldade por muito tempo e que suas profecias se cumprem com precisão. E para nós esse relato ele fortalece a confiança na palavra de Jeová e nos lembra da importância de não confiar em poder humano, mas sim em Jeová, que sempre cumpre seus propósitos. Obrigado, irmã Larissa. Irmã Daniela. No 12:2, quando os israelitas foram libertados do cativeiro em Babilônia, eles ficaram transbordando de alegria e começaram a invocar o nome de Jeová como agradecimento. Então, eu aprendi que eu sempre devo me lembrar das coisas maravilhosas que Jeová já fez e faz na minha vida e, com alegria, mostrar gratidão tanto em palavras quanto em ações. Muito obrigado, irmã Daniela. Aqui na frente, lá da Joelma. Em Isaías 13:19, nenhum poder humano é permanente diante de Jeová. Não podemos colocar confiança excessiva em governos de hoje, nesse sistema humano. Só Jeová para nos salvar. Obrigado, irmã Rosângela. Nosso irmão José Carlos. Quando se tornava necessário, no caso, Jeová punir Israel infiel, os exércitos estrangeiros causavam destruição, era considerado santificado, no sentido de que haviam sido postos à parte, para cumprir os propósitos de Jeová. Isaías 31, 1-3, teve a destruição de Babilônia, e Jeová usou os exércitos da Média e os persas para fazer isso, porque Babilônia já tinha extrapolado, no caso, no sentido de causar dano ao seu povo. E hoje em dia nós podemos ver que na destruição, com certeza Jeová vai usar dessas forças para destruir Babilônia Grande. Muito obrigado, irmão José Roberto. Nossa irmã Joelma. Isaías 13:17 disse que os medos que seriam usados para destruir Babilônia não aceitam prata e desprezam o ouro. O que quer dizer isso?
Isso mostra que aquele povo, eles não aceitavam suborno para deixar de atacar o seu alvo, como faziam algumas nações. Para eles, a glória era alcançar aonde eles queriam derrotar. Da mesma maneira, no futuro, no vindouro dia de Jeová, nenhuma riqueza vai nos salvar. Por isso, é sábio agora investir numa amizade achegada com Jeová, em vez de buscar riquezas. Obrigado, irmã Joelma. Nossa irmã Ana. Isaías 11:3 diz assim: e ele terá prazer no temor de Jeová. Em que sentido, então, o Messias teria temor de Jeová? Jesus, obviamente, ele não teria medo de Jeová, ficando temeroso de ser condenado por ele. Em vez disso, ele teria respeitoso temor de Deus e uma amorosa reverência por ele. Aprendi então que, assim como Jesus, a pessoa que teme a Deus sempre deseja fazer as coisas que lhe agrada. Jesus nos ensina por palavra e exemplo que não há alegria maior do que viver cada dia no temor salutar de Jeová. Obrigado, irmão Ana. Nosso irmão Caio. A gente vive num mundo cheio de orgulho e injustiça, e às vezes isso pode nos desanimar. Mas em Isaías 13:11 nos dá uma esperança e nos lembra que Jeová vê tudo e que a maldade não vai continuar para sempre. Isso nos dá paz e confiança de que Jeová vai agir no tempo certo. Muito obrigado, irmão Caio. Queremos agradecer a todos pelos comentários e pela cooperação com a reunião. Agradecemos ao irmão Daniel pela excelente condução dessa parte. Muito obrigado, viu, irmão? Antes de darmos continuidade, vamos convidar os irmãos que têm parte na sala B para que possam se dirigir até lá. Nosso irmão Braz já está esperando os irmãos lá. Dando continuidade aqui na sala principal, vamos convidar os irmãos para que possam abrir as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 11, versículos do 1 ao 12. A leitura vai ser feita pelo nosso irmão Ricardo Machado. Do toco de Jessé sairá um ramo novo, e das suas raízes um renovo dará frutos. E o Espírito de Jeová estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e do temor de Jeová. E ele terá prazer no temor de Jeová. Ele não julgará pelas aparências, nem repreenderá simplesmente pelo que ouve. Ele julgará os de condição humilde com justiça e dará repreensão com retidão em benefício dos mansos da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca e entregará os maus à morte com o sopro dos seus lábios. A justiça será o cinto na sua cintura, e a fidelidade o cinto nos seus quadris. O lobo estará junto com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo estarão juntos, e um menino os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e juntas se deitarão suas crias. O leão comerá palha como o touro. A criança de peito brincará sobre a toca da naja, e a criança desmamada porá a mão sobre o ninho da cobra venenosa. Não se causará dano nem ruína em todo o meu santo monte, porque a terra certamente ficará cheia do conhecimento de Jeová, assim como as águas cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se levantará como um sinal para os povos. As nações recorrerão a ele em busca de orientação, e a morada dele se tornará gloriosa. Naquele dia, Jeová estenderá a mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o restante do seu povo que estiver na Síria, no Egito, em Patros, em Cuxe, em Elão, em Siner, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá um sinal para as nações e ajuntará os dispersos de Israel,
e reunirá os espalhados de Judá dos 4 cantos da terra. Parabéns, viu, irmão Ricardo? Estive observando a sua leitura ali, acompanhando, e o irmão fez uma excelente leitura. Não está mais precisando do banquinho para fazer leitura, já está crescendo, né? E não é só no sentido físico, né? Em sentido espiritual, o irmão também tem crescido. E a sua leitura também demonstra isso, né? Isso é muito bom para a congregação e para o seu progresso espiritual. Tanto é que observamos a lição 11 aí da brochura brochura Melhore, fale de modo animado. No caso aqui, leia de modo animado, né, Ricardo? E dá para se fazer isso principalmente na leitura de hoje, né? Uma leitura boa de se fazer. Estamos aprendendo sobre as qualidades do Messias, e aí dá para fazer uma leitura animada. O irmão foi muito bem sucedido. Parabéns, viu? Logo, logo vamos ver o irmão também na leitura de uma sentinela, de um estudo de livro, mas continue progredindo, Ricardo. Parabéns. Vamos agora à próxima parte, faça seu melhor no ministério, e nós vamos observar aí no ponto 4, iniciando conversas, vai ser uma apresentação feita de casa em casa. E aí nós vamos observar a nossa irmã Tatiana Hubner e a nossa irmã Simone Lopes. Na próxima casa eu vou oferecer a revista da campanha. Já até deixei fácil aqui. Olá, bom dia, tudo bem? Oi, olha, bem não tá. Eu até estou aqui fora um pouco para me respirar. Eu estou me sentindo sufocada, sabe? É como se eu tivesse assim passando mal mesmo. Então eu vim para fora um pouquinho tomar esse ar. Aconteceu alguma coisa com você? Não é que aconteceu, moça, nada assim de grave. É que eu estou com muita ansiedade e às vezes eu sinto que isso está me consumindo, sabe? Eu fico sem ar. Meu nome é Tatiana, e o seu? Meu nome é Simone. Sabe, Simone, eu entendo você. Eu sei que os problemas da vida geram muita ansiedade, né, para as pessoas. Mas eu te digo uma coisa, hoje em dia, quem não tem ansiedade, né? Verdade. Sabe como eu lido com isso? Eu posso ler um texto da Bíblia aqui para você, que tem me ajudado muito, e eu tenho certeza que vai ajudar você também. Pode sim. Diz assim, aqui, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem seus pedidos conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e a sua mente por meio de Cristo Jesus. Você viu? Quando nós oramos e colocamos os nossos problemas nas mãos de Deus, Ele nos ajuda e nos dá a paz que precisamos. Realmente, ouvir essas palavras até me deixou melhor, assim, sabe? Parece que me aliviou um pouco. Que bom, Simone. Posso voltar outro dia para que a gente possa conversar mais um pouquinho? Olha, com certeza eu vou gostar que você volte, até porque, às vezes, é bom a gente conversar e desabafar um pouco, alivia um pouco a tensão da gente. Verdade. Combinado, então. Eu vou voltar. Pode voltar. Muito obrigado, irmãs. Apreciamos muito a apresentação das irmãs. Os irmãos observarão que ela precisou mudar aquilo que ela tinha de início. Ela estava pensando que ia oferecer a publicação da oferta, né? Mas aí, durante a conversa da moradora, ela precisou mudar a sua apresentação. Isso está de acordo aí com a brochura Minhas Pessoas, no ponto naturalidade. E aí, no ponto 5, ele fala assim, seja adaptável. Pode ser que a pessoa comece a falar sobre coisas que você não estava esperando. Exatamente o que aconteceu, né? E aí o que nós vamos fazer, né? Esteja disposto a compartilhar um ponto que seja importante para a pessoa, né? Mudou totalmente a apresentação e a irmã realmente pôde ser bem-sucedida porque ela fez isso, né? Deixou de lado aquela publicação que ela ia usar e adaptou a conversa dela à necessidade do morador. Muito obrigado, irmã. Excelente apresentação das irmãs. O ponto 5 agora, nós vamos observar cultivando o interesse, um testemunho público.
As irmãs vão usar o jw.org para responder uma pergunta que a pessoa fez. E aí vamos acompanhar a nossa irmã Daniela Pereira e a nossa irmã Kellen Campos. Oi, boa noite. Fica à vontade para pegar uma, é gratuito. Eu gostei desse assunto aqui, eu gostei bastante, eu vou ler, mas deixa eu te perguntar, você tem algum assunto que fala sobre o Natal? Puxa, aqui agora nós não temos, mas no nosso site oficial tem muitos artigos falando sobre o Natal disponíveis. Ai, que interessante. Será que você pode me mostrar algum? Porque assim, eu tenho uma vizinha que ela é testemunha de Jeová. E eu lembro que ela comentou comigo que ela não comemorava o Natal. Só que eu não lembro por quê. Entendi. A sua vizinha está certa, é isso mesmo. Mas, olha, vai ser um prazer te ajudar a entender melhor esse assunto. Aliás, o meu nome é Daniela, e o seu? Eu me chamo Kellen. Kellen, muito prazer. Você tem, assim, uns 4 minutinhos para eu te mostrar a resposta? Eu tenho sim. Então, tá bom. Eu te falei do site, o nosso site oficial é o jw.org. Nele tem muitos artigos sobre vários assuntos, inclusive sobre o Natal. Eu vou te mostrar. Então, aqui, quando a gente abre, logo de início na capa, já tem um assunto falando sobre isso, sobre o Natal. E aí tem um vídeo explicando, eu vou te mostrar, olha só. Puxa, que interessante. Você sabe que eu nunca tinha parado para pensar assim, que época que Jesus nasceu. Então, na verdade, isso não é bíblico, né? Não, não tem na Bíblia. E além de Jesus não ter nascido no dia 25 de dezembro, os primeiros seguidores de Jesus nem faziam essa comemoração. E tanto a ideia do Natal quanto de comemorar o nascimento de Jesus também não aparecem na Bíblia. Entendo. Olha, eu não sabia disso. Mas eu comemoro, sabe? Porque é gostoso ficar com a família, comida boa, dar presente, receber. Você sabe como que é essas festas, né? Sei, sim. A gente está nessa época, né? Mas é gostoso mesmo, é uma delícia estar com a família, passar bons momentos assim. Mas como nós vimos no vídeo aqui, Kellen, até mostrou um texto de João 4:23, onde Jesus falou que Deus quer ser adorado com verdade. Então, assim, para Deus e para Jesus importa muito a origem do que a gente comemora. Mas nós, testemunhas de Jeová, também amamos estar com a família, com amigos, comer boa comida, trocar presentes. Amamos momentos assim, mas fazemos isso em outras ocasiões com a certeza de que a gente não vai estar ofendendo a Deus. Isso que você acabou de me falar e me explicar faz todo sentido. Faz, né? Que bom que você conseguiu entender. O que você acha, Kellen, de aprender um pouco mais sobre esse e outros assuntos? Menina, se eu te falar que a minha vizinha já até falou sobre isso comigo, sabe? De eu tirar um tempinho para aprender mais. Mas minha vida é tão corrida. Eu trabalho, é filho, é casa. Eu não tenho tempo, eu não consigo tirar esse tempo assim, para estudar. É uma correria mesmo a nossa vida, né, Kelly? Mas vamos fazer assim, vamos fazer diferente. Eu te passo o meu contato, a gente troca de telefone e aí a gente vai conversando por ali mesmo, trocando algumas ideias dentro do seu tempo, da sua disponibilidade. O que você acha? Eu acho que assim dá certo, hein? Eu gostei. Você quer anotar, então, meu número? Vamos lá. Muito obrigado, irmãs. Apreciamos muito a parte das irmãs, em especial a questão da paciência, né? Porque nem sempre é fácil, né? Nós queremos transmitir uma verdade, a pessoa parece que não ouve muito bem, ou ouve e não faz muito caso. E aí nós temos que ser pacientes. Se você observar aí a brochura, na lição 8, falando sobre paciência, em especial aqui na questão de se oferecer um estudo da Bíblia. Diz assim, tente usar um método diferente, porque o nosso desejo é ajudar a pessoa, né? Para ela conhecer as verdades da Bíblia. Mas nem sempre, como foi o caso aqui, a pessoa vai aceitar, colocou um monte de obstáculos, né? Trabalho, família, e aí vai daí em diante, né? Mas a irmã fez muito bem, né? Não pressionou a moradora, e quando for apropriado, talvez numa revisita aí, a irmã vai conseguir o objetivo. Muito obrigado, irmãs. Apreciamos muito a sua parte. Agora vamos ver a parte 6, fazendo discípulos. Nossa irmã vai ajudar a estudante a se preparar para pregar de casa em casa com ela. Nossa irmã Emery Lima e a nossa irmã também Jaziane Soares.
Josiane, o que você acha se antes do estudo prepararmos juntas uma apresentação para o serviço de campo? Ai, que bom que você pensou nisso. Como é minha primeira vez que eu vou pregar de casa em casa, eu estou um pouco ansiosa. Olha, é normal ficar ansiosa, né? Acontece com todos nós. Mas lembre-se, você não estará sozinha. Eu vou estar lá com você. Tem, assim, algum assunto em mente no qual já estudamos, que você acha que é mais fácil para você falar com os moradores? Eu pensei em falar algo que dá esperança para as pessoas, né? Como nós já estudamos as 2 primeiras lições, onde fala sobre o reino de Deus, um governo justo, então eu pensei em falar nisso, né? Sobre esse governo que vai acabar com os problemas. Olha, muito bom este assunto, pois é algo que todos nós esperamos. E no estudo de hoje, vamos aprender muito mais sobre o que este governo vai fazer. É verdade. Quando estava preparando o estudo, eu vi isso sim, né? Por isso eu decidi falar sobre isso. E as pessoas, elas estão passando por tantos problemas, né? E eu gostaria de falar algo bom, coisas boas, porque de problemas as pessoas já estão cheias, né? Parabéns por pensar assim, Josiane, pois o nosso objetivo de pregar de casa em casa é justamente levar notícias boas para as pessoas. Outro ponto assim, bem importante que todos nós publicadores devemos ter é a certeza do que aquilo que falamos através da Bíblia vai acontecer. Pois se o morador perceber, né, que não temos certeza, ele pode também não acreditar. Entendi. Pois se eu não acredito, né, como que eu vou fazer alguém acreditar, né? Isso mesmo, né? E aqui na lição 31, que nós já aprendemos, falou sobre o reino, né? Falou sobre esse reino de Deus. O que é este reino para você, Josiane? É um governo de Deus, onde Jesus é o rei desse governo. E você se lembra por quanto tempo vai ser esse governo? Sim. Conforme a gente viu no texto de Daniel 2,44, para sempre, né? Isso mesmo, muito bom. E aí na lição 32, nós também aprendemos que Jesus já está governando. Você se lembra quando ele foi entronizado? Então, com base em profecias, Jesus ele foi entronizado no céu no ano de 1914. E daí começou os sinais dos últimos dias, onde nós estamos vendo os cumprimentos de muitas profecias hoje. Ótimo, né? Muito bom mesmo. Então, baseado em tudo que você já aprendeu, que textos você tem em mente assim para mostrar para o morador as boas coisas que este reino vai fazer? Olha, eu pensei em usar no livro do Salmo 37, 10 e 29, onde traz a promessa de um mundo sem violência, né? E ali também diz que os maus serão eliminados. E no 29 traz a esperança dos justos viverem para sempre na terra. Mas daí também eu pensei em usar o texto de Apocalipse 21, 3 e 4, onde fala sobre o fim da morte e do sofrimento. O que você acha? Olha, eu gosto muito desses textos, eu já usei várias vezes. Inclusive, vamos ver este assunto na nossa próxima lição. Com esses textos em mente, você pode encerrar a conversa apresentando o folheto Reino de Deus, que é este folheto aqui, olha, tá vendo? Ali até citou o texto, até fala sobre o texto de Daniel 2,44, que você falou. Também fala aqui, o texto de Apocalipse 21, 3 e 4. Tem outros textos bíblicos que você pode apresentar para o morador, para ele ler na própria Bíblia dele, né? E aqui, no Pare e Pense, está falando sobre os Salmos 37 e 29, que você também falou. Aí você pode falar para o morador também que você gostaria de voltar em outra oportunidade para falar mais sobre o assunto. Ai, Meire, que bom que você gostou da minha apresentação. E esse folheto realmente ele é muito bom. E também eu posso falar para o morador acessar o nosso site, né, procurar outros assuntos e também até escanear o QR Code, né? Olha, muito bem lembrado. Vamos então treinar agora para ver como ficou? Vamos sim. Obrigado, irmãs. Apreciamos também a apresentação das irmãs. E nós vemos aí um ponto interessante na brochura Ame as Pessoas sobre simplicidade, né? Então, quando nós começamos a iniciar um estudo da Bíblia, ou estamos ensinando uma pessoa, nós precisamos ensinar de forma simples. Às vezes, ao fazermos isso, talvez a pessoa se esqueça de alguns pontos, né, que nós ensinamos. Por isso que aí no ponto 4 da brochura fala assim,
Ajude seu estudante a fazer a ligação entre o que ele já aprendeu e o que ele está aprendendo agora. E dá até um exemplo, né, da ressurreição. Por exemplo, antes de começar a lição sobre a ressurreição, você pode recapitular brevemente o que o estudante já aprendeu sobre a condição dos mortos. Isso vai facilitar quando ele chegar lá na frente do morador e tiver que passar a mensagem, né, irmã? Então, essa breve recapitulação que a irmã fez ajuda o estudante a fazer essa ligação, né? Não queremos só levá-los até o território e deixar ele se virar, né? Nós precisamos ajudá-lo e, se formos simples, ele também vai ser bem-sucedido. Muito obrigado, irmãs. Excelente apresentação. Vamos agora à próxima sessão da nossa reunião, irmãos, Nossa Vida Cristã. Nós queremos iniciar essa sessão com o cântico de número 57, Pregue a todo tipo de pessoas, baseado em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Muito bem. Vamos responder à pergunta: você faz um julgamento justo? Vamos deixar essa parte a cargo do nosso irmão Yusuke Asahara. Por favor, veja a página 15 da apostila. Você faz um julgamento justo? Muito tempo atrás, um irmão experiente visitou numa congregação e trabalhou no ministério junto com um irmão jovem. E bateu a porta do morador, e quem apareceu? Um homem muito alto e muito forte, e sem camisa, e corpo inteiro cheio de tatuagem. Irmão jovem perguntou ao morador: Senhor, você lê a Bíblia todos os dias? E o morador respondeu: sim, leio. E o irmão experiente que estava atrás do jovem pensou: mentira. Já aconteceu para os irmãos também? Pode acontecer, porque para irmãos experientes acontece e também pode acontecer para todos nós. O que essa experiência nos mostra? Veja a apostila na página 15. No primeiro parágrafo, fala assim: todos os dias nos julgamos pessoas, alguma vez sem perceber. Nossa tendência pode ser tirar conclusões com base no que vemos. Realmente, acontece para todos nós. Mas o que Jeová deseja de nós? Por favor, abra sua Bíblia. João capítulo 7, versículo 24. João capítulo 7, versículo 24 diz assim: parem de julgar pelas aparências, mas façam um julgamento justo. O que Jeová deseja de nós? Sim, conforme esse texto, Jeová deseja que nós, como Jesus, não julguemos os outros pelas aparências. Se julgamos as pessoas pelas aparências, o que acontece para nós? Veja, parágrafo 2 dessa parte. No início, diz assim: nosso zelo e a qualidade do nosso ministério podem ser afetados. Nós queremos ser muito eficazes no nosso ministério, não é verdade? Não queremos que não perder pessoas no nosso ministério. Mas que coisas pode nos fazer julgar pelas aparências? Por favor, veja a gravura. E também veja parágrafo 2 dessa parte. Então, conforme esse parágrafo 2 e conforme essa gravura, que coisas podem nos fazer julgar pelas aparências? Como irmãos acham? Que coisas pode fazer nós? Irmã Mara, por favor. Uma das coisas bem visíveis ali é o modo da aparência em que a pessoa está vestida, o fato dela estar com tatuagem, aquela
gravura daquele cartaz na parede. Então, essas coisas podem fazer com que nós julguemos a pessoa e muito mal, por sinal. Isso mesmo e mais. No parágrafo, irmã Jaziane, por favor. Talvez a gente ficar pensando, né, se vai pregar nos bairros onde moram pessoas de determinada raça ou religião, ou também em bairros que é muito ricos ou pessoas muito pobres, e também a gente concluir a aparência da pessoa, se ela vai ou não se interessar pela mensagem. Muito bem, muito bom. Irmão Ricardo, por favor. Mesmo esse jovem vendo esse morador cheio de tatuagem, alto, com esse estilo de vida diferente, ele não está mostrando parcialidade. Aí vemos o sorriso no rosto dele e também ele está mostrando o vídeo, né? Como estudar a Bíblia, o que é estudo da Bíblia. Muito bem. Então, se nós não tomarmos cuidado, talvez pode acontecer. Mas então, o que nos ajuda a obedecer à ordem de Jesus, a não julgar pelas aparências? Vamos aprender com vídeo e depois vamos responder 4 perguntas que estão na apostila. Então, por favor, veja novamente a apostila em página 15. Tem 4 perguntas. Primeira pergunta: que formas de preconceito foram mencionadas no vídeo? A irmã Ana, por favor. O vídeo citou algumas como cor da pele, nacionalidade ou cultura, a falta de respeito pela idade dos mais novos, achando que eles não são capazes, e também classe social. Muito obrigado. Então, segunda pergunta. Se tivermos algum tipo de preconceito contra nossos irmãos, que efeito isso poderia ter dentro da congregação? Irmã Aparecida, por favor. O preconceito pode criar muros dentro da congregação. Ele faz alguns irmãos se sentirem excluídos, desvalorizando ou até julgados sem motivos. Isso enfraquece a união, abala a confiança e tira aquela sensação de família que Jeová quer que a gente tenha. Quando deixamos rótulos influenciarem em nossa visão, o amor verdadeiro perde espaço e o ambiente da congregação deixa de refletir paz, acolhimento e harmonia. Muito obrigado. Irmão Geraldo, por favor. Então, nós temos que entender que na organização de Jeová não tem pessoas ricas, não tem pessoas com uma etnia superior, não tem pessoas de uma cor superior à outra, pelo menos do ponto de vista de Jeová, né? Nós somos todos iguais. Pelo menos deveria ser assim. Então, quando nós talvez tenhamos algum preconceito, ou para cima ou para baixo, isso realmente pode ser muito triste. E Jeová pode se sentir muito triste também, né? Então, temos que mudar nossa maneira de pensar. Muito obrigado. Irmão Siqueira, por favor. Preconceito, por menor que seja, ele é super prejudicial. Então, se um irmão na congregação é conhecido porque ele tem tipo de preconceito, ninguém mais vai confiar nele. Porque se ele tem preconceito com alguém, ele diz assim, será que ele também não vai ter comigo? Então, precisamos pensar muito bem nisso, né? Que todos nós somos irmãos, todos nós somos ovelhas de Jeová, e não podemos ter preconceito nenhum a respeito dos nossos irmãos. Isso vai ajudar na união da congregação. Obrigado. Irmão Nilson, por favor. Até mesmo uma das irmãs comentou sobre o exemplo do apóstolo Pedro. Pedro passou por essa dificuldade, até entender, né, que tratar os gentios e os seus irmãos diferentes, ou seja, os judeus diferentes, né? Então,
E Jeová deu uma grande lição nele. No caso, mostrou para que o anjo foi até a casa dele e trouxe ele até para o Cornélio, que era um estrangeiro, que seria algo ridículo, nunca entraria na casa dele. No entanto, ele foi lá e fez com que ele mudasse de atitude. Deu duas situações, mas essa última aí foi marcante. E acho que definiu por toda a vida dele. Muito obrigado. E terceira pergunta: o que ajudou os irmãos entrevistados a não julgar pelas aparências? Irmão Paulo, por favor. O que os ajudou foi pensar em como Jeová pensa, já que Jeová não nos dá mais ou menos bênçãos só porque somos de uma etnia específica, nacionalidade ou por outro fator. Jeová ama a todas as pessoas igualmente. Muito obrigado. Irmã Natália, por favor. Eu achei interessante que os irmãos falaram que pensar como Jeová pensa, com imparcialidade, pode ajudar a eles a agir como Jeová age, né? Que é tratar todos como potenciais amigos deles. E se nós formos imparciais também, podemos ver todos como amigos nossos. Muito obrigado. Irmã Luciene, por favor. Em outro ponto também, eles compararam a atitude deles com o que eles aprenderam na palavra de Deus, né? Então, a gente precisa abrir amplamente o nosso coração. Inclusive, teve uma irmã no vídeo que ela fez, né, um cachecol e ela deu de presente para a irmã que estava no carrinho com ela, né? Então, isso às vezes até quebra o gelo, né, que talvez tenha ali entre elas. Muito obrigado. Irmão Ricardo, por favor. Raquel disse que convidar irmãos para sair no campo ou para uma festa é uma forma também de quebrar o preconceito. Muito bem, muito obrigado. O que você aprendeu do artigo de A Sentinela citado no vídeo? Irmã Daniele, por favor. Daniela. Eu aprendi que se Jeová não julga a nossa amizade com Ele pelas coisas que temos, eu também não devo ter esse tipo de julgamento com os meus irmãos. Muito bom, muito obrigado. Irmã Janete, por favor. Eu aprendi a importância de fazer uma autoanálise. Lá no artigo falou que às vezes nós podemos achar que não temos preconceito, mas será que lá no fundo ainda temos algum? Então é importante a gente fazer essa autoanálise. Muito bom, muito obrigado. Irmã Ana? Achei muito bonito também o comentário da irmã, que ela falou sobre abrirmos amplamente o nosso coração. Então, a gente pode fazer isso por incluir todos os irmãos em nossa vida, né? Independente das características, né? Sempre nos aproximarmos deles, não tendo grupinhos dentro da congregação, né? Então, isso vai ser muito bom para o nosso convívio. Verdade, muito obrigado. A vontade de Deus é que todo tipo de pessoas sejam salvas e venha até um conhecimento exato da verdade. Portanto, harmonia com a vontade de Deus, vamos obedecer à ordem de Jesus. Não julgamos pelas aparências. Assim, vamos fazer o nosso ministério ainda mais eficaz e vamos agradar ao coração de Jeová. Muito obrigado, irmão Yusuke, pela sua excelente condução a essa parte e também os excelentes comentários dos irmãos. Vamos ao ponto 8 da nossa apostila, agora através do estudo bíblico de congregação. Vamos convidar o nosso irmão Takeshi Kanada e o seu leitor de hoje vai ser o nosso irmão Davi Lima. Hoje podemos aprender juntos História 46 e 47. As duas histórias, com certeza, nos ajudarão a conhecer melhor a Jeová. Primeiramente, então, vamos ouvir a leitura
da história 46, um teste no Monte Carmelo. Irmão Davi Lima, por favor. História 46. Um teste no Monte Carmelo. O reino das 10 tribos teve muitos reis malvados, mas um dos piores foi Acabe. Ele se casou com uma mulher muito má chamada Jezabel. Jezabel e Acabe fizeram todos em Israel adorar um deus falso chamado Baal. Eles também mandaram matar muitos profetas de Jeová. O que será que Jeová fez? Ele mandou o profeta Elias falar com Acabe. Elias disse que por causa da maldade de Acabe não ia mais chover em Israel. E por mais de 3 anos não choveu mesmo. Por isso faltou alimento e o povo ficou com fome. Mais tarde, Jeová mandou Elias falar de novo com Acabe. Quando Acabe viu Elias, ele disse: tudo isso que está acontecendo é culpa sua, Elias. Minha culpa? Foi o Senhor que fez todo mundo adorar Baal. Mas vamos fazer um teste para ver quem é o Deus verdadeiro. Junte o povo e todos os profetas de Baal no Monte Carmelo. O povo foi para o Monte Carmelo. Lá, Elias disse: vocês têm que decidir a quem vão servir, a Jeová ou a Baal. Vamos fazer um teste para ver quem é o Deus verdadeiro. Os 450 profetas de Baal devem preparar um sacrifício para ele. Eu vou preparar um sacrifício para Jeová. O Deus que mandar fogo do céu para queimar o sacrifício é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal prepararam um sacrifício. Eles ficaram o dia inteiro chamando Baal, mas Baal não respondia. Aí Elias começou a rir da cara daqueles profetas e falou: Baal só pode estar dormindo. Gritem mais alto para ver se ele acorda. Anoiteceu e os profetas de Baal continuaram gritando, mas nada acontecia. Então Elias colocou seu sacrifício no altar e jogou água em volta dele. Aí Elias orou: por favor, Jeová, mostre para todo mundo que o Senhor é o Deus verdadeiro. Na mesma hora, Jeová fez cair um fogo em cima do altar. Aí os israelitas tiveram certeza de que Jeová era o Deus verdadeiro. E naquele mesmo dia, os 450 profetas de Baal foram mortos. E então Elias viu uma pequena nuvem se aproximando. Ele disse para Acabe: uma chuva forte está vindo, rápido! Prepare seu carro de guerra e vá para casa antes que a chuva caia. Então o céu ficou cheio de nuvens escuras, o vento soprou e começou a chover bem forte. Acabe subiu no seu carro de guerra e dirigiu o mais rápido que pôde. E com a ajuda de Jeová, Elias conseguiu correr mais rápido do que o carro de Acabe. Finalmente voltou a chover em Israel. Mas Elias ainda ia passar por outros problemas. Primeiramente, vamos considerar 2 perguntas. Sabe responder? Primeira pergunta: que teste aconteceu no Monte Carmelo? Irmã Linda Lauren. O teste foi para ver quem era o Deus verdadeiro, né? Baal ou a Jeová. Daí o acordo era preparar um sacrifício para cada um dos deuses. Daí quem queimasse o sacrifício sem fazer nenhuma chama humana ia ser o Deus verdadeiro. Muito obrigado. Primeiro então, quem fez teste? Primeiro foi a vez de quem? Irmã Jaziane. Foram os profetas de Baal, diz que era 450 profetas, e eles passaram o dia fazendo sacrifício, chorando, se cortavam, e Baal não escutava.
Muito obrigado. Aí chegou a vez de profeta Elias. Que oração ele fez? Irmã Natália. Ele orou para Jeová mostrar para aqueles profetas e para todo mundo que ele era o Deus verdadeiro. Obrigado. Então, segunda pergunta. Como Jeová respondeu à oração de Elias? Poderia colocar a gravura também aqui? A irmã Laura. Jeová jogou fogo do céu e queimou toda a... Muito bem. Gael. O todo do céu. Isso, muito obrigado. Muito bem. Irmão Lopes. E também havia encharcado, né, no caso, ali a sua a sua oferta, né? E encharcou de água, né? E logicamente os profetas de Baal, eles colocaram fogo, né? Mas Jeová mostrou que ele mandou fogo do céu, né? Mostrando que ele estava aceitando, né, esse sacrifício. Muito obrigado. Muito bem. Então, agora vamos aprofundar um pouco a história. No primeiro parágrafo, cita o nome de um rei e a esposa. Alguém gostaria de comentar? Irmã Vanessa. É o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Exato. Eles adoravam quem? Jeová ou outro? Irmão José Roberto. Eles adoravam Baal. Exatamente. Muito bem. Bem, por causa da maldade do rei, Jeová mandou Elias e Elias falou o quê? Que praga ele iria trazer? Irmã Cecília. Que não ia mais chover em Israel. E realmente ficou 3 anos sem chover. Exatamente. Por que Jeová escolheu essa praga de seco, de não chover? Vamos ver então o que é o Deus Baal. Que tipo de Deus era Baal? Vamos buscar a resposta no glossário. Irmãos, tem como achar? Biblioteca, livros, glossário. Se não baixou ainda, pode baixar na sua casa, mas os que já baixaram, ou tem a Bíblia, lá no final tem glossário. Baal, aí vai em cima, clica B, o primeiro já aparece Baal. Irmã Daniela? Aqui descreve Baal como um deus cananeu e era considerado o dono do céu e aquele que dava chuvas e fertilidade. Exatamente. Então, naquela região tem época de chuva, época de seco. Terminando a época de seco, todo mundo espera chover. Aí, adorador de Baal agradece quando chove. Mas Jeová mandou Elias, não vai chover mais. E quanto tempo não choveu mesmo? A irmã Rosângela? Não choveu por 3 anos e o povo passou fome. Exato. Só por isso também mostrava que Baal não era verdadeiro Deus, não é? Mas para não ficar muito mais claro para todo mundo, fez aquele teste no Carmelo. Muito bem. Agora vamos
aprender algumas lições lendo 1 de Reis, capítulo 18, versículo 21. Um leitor, por favor. 1 de Reis, 18, 21. Irmã Ana Carolina. Então Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão indecisos entre duas opiniões? Se Jeová é o verdadeiro Deus, sigam a ele. Mas se é Baal, sigam a ele. Mas o povo não lhe disse nenhuma palavra em resposta. Muito obrigado. O que nós podemos aprender dessa palavra do profeta Elias? Irmã Joelma. O povo de Israel, eles estavam querendo adorar os dois deuses para ter as benesses, né? No caso, Baal daria fertilidade e Jeová seria aquele que os protegeria contra a guerra. Mas a gente viu que essa não é a vontade de Jeová. Elias foi bem franco, né, nesse sentido, para que não acontecesse nenhuma dúvida na mente deles. Da mesma maneira hoje, nós não podemos ter nada, nem algo, nem alguma coisa, nem uma pessoa que esteja dividindo a nossa adoração com Jeová. Muito obrigado. Aqui embaixo cita o texto de Salmo 83, 18 também. O que nós podemos aprender sobre Jeová? Irmão Ricardo. Aprendemos que Jeová ele exige adoração exclusiva e ele é o único Deus verdadeiro. Aí mesmo em Salmo 83, 18 fala que somente ele é o Altíssimo. Então ele exige que a gente adore só a ele. Ele não quer que a gente adore imagens ou outros deuses. Muito bem. Mais uma pergunta. Que lições práticas podemos aprender deste relato? Aplicar a nossa vida no dia a dia. Irmão Nilson. Pode ser até que surja alguma dúvida, com mudanças, por exemplo, atividades que o escravo mudou, então deixou registrado ali para nós. Aí, se eu ficar questionando aquilo ali, vai ser perigoso, porque eu vou questionar Jeová, que controla a organização pura. Muito obrigado. Irmão Braz. E nós aprendemos também que Jeová, ele ama a liberdade, né? Ele ama o livre-arbítrio. Ele deu esse livre-arbítrio a todos nós e nós temos que usá-lo da maneira que Ele quer, né? Da maneira que possa agradar a Jeová. Então, nós podemos decidir entre fazer o certo ou o errado, está em nossas mãos. Então, queremos realmente fazer o certo para alegrar o coração de Jeová. Quando nós fazemos isso, nós vamos mostrar que Jeová é o Deus verdadeiro. Muito obrigado. Voltando à história, no último parágrafo, depois do teste, agora ficou muito claro que Jeová é verdadeiro e Baal não é. Aí voltou a chover, não é? Se coloque no lugar do profeta Elias. Agora, o que você esperaria que acontecesse? O povo, agora que adorava Baal, o que gostaria que você fizesse? O que você esperava que o povo fizesse? Irmã Jaziane? Que eles reconhecessem o erro deles, né, e se opôssem à adoração falsa, né, e seguissem adorando a Jeová conforme eles já tinham prometido várias vezes. Exatamente. Agora é o momento para todo mundo adorar a Jeová, deixar de lado Baal. Será que aconteceu isso? Vamos ver agora, lição, história 47. Jeová cuidou de Elias. Leitura, por favor.
Jezabel soube o que tinha acontecido com os profetas de Baal e não gostou nada daquilo. Então ela disse que ia matar Elias, assim como ele tinha matado os profetas de Baal. Elias ficou com medo e fugiu para o deserto. Ele orou: Jeová, eu não aguento mais. Por favor, me deixe morrer. E Elias estava tão cansado que se sentou e dormiu debaixo de uma árvore. Aí Jeová mandou um anjo. O anjo acordou Elias e disse: Elias, tenho algo para você comer. Levante-se. Elias viu um pão redondo bem quentinho e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Então o anjo acordou Elias de novo. Coma um pouco mais. Você precisa ficar forte para a viagem. Depois de comer, Elias viajou por 40 dias até chegar no Monte Horebe. Lá ele entrou numa caverna e foi dormir. Mas Jeová estava preocupado com Elias e perguntou por que ele estava triste e por que tinha fugido. Elias respondeu: Senhor Jeová, os israelitas tinham prometido te adorar, mas não estão fazendo isso. Eles mataram os seus profetas e agora querem me matar também. Então Jeová pediu para Elias sair da caverna e ficar de pé na montanha. Ali Jeová mostrou seu poder. Primeiro fez um vento bem forte passar pela caverna. Depois mandou um terremoto e um fogo. No fim, Elias ouviu uma voz baixa, bem calma. Ele cobriu o rosto e saiu da caverna. Jeová perguntou: Por que você fugiu, Elias? Eu fugi porque ninguém mais adora o Senhor, só eu. Não, você não está sozinho. Ainda tem umas 7.000 pessoas em Israel que me adoram. Então Jeová falou para Elias chamar Eliseu para ser profeta no seu lugar. Sem perder tempo, Elias foi e fez o que Jeová tinha mandado. O que a gente pode aprender de tudo o que aconteceu com Elias? Se sempre fizermos o que Jeová manda, Ele vai cuidar de nós. Agora, vamos voltar um pouco no tempo e ver algo que Elias fez alguns anos antes. Muito obrigado pela excelente leitura, irmão Davi. Vamos considerar duas perguntas primeiramente. Primeira pergunta: por que Elias fugiu? Irmã Luciene Hoffmann. Ele fugiu por 3 motivos, né? Ele achava que seu trabalho tinha sido em vão, ele se sentia sozinho e ele estava com muito medo. Muito bem. Medo de quê? Irmã Elaine. Aqui. Estava com medo de morrer, né? Porque Jezabel, a esposa de Acabe, tinha prometido que ia matá-lo assim como ele tinha matado os profetas de Baal. Isso, muito bem. Segunda pergunta: o que Jeová disse para Elias? Irmã Aparecida. Jeová mostrou interesse genuíno por Elias. Primeiro, ele perguntou por que Elias estava triste e fugindo, dando espaço para Elias desabafar. Depois, corrigiu a visão distorcida que Elias tinha. Ele não estava sozinho. Ainda existiam 7.000 israelitas fiéis. Jeová também deu uma direção clara, escolher Eliseu para sucedê-lo. Isso mostra que Jeová não apenas consola, ele orienta e recoloca a pessoa no caminho. E me lembra de como Jeová pode ajustar nossa perspectiva quando estamos vendo tudo escuro demais. Muito obrigado. Agora vamos ver um pouco mais detalhadamente. Abram, por favor, a 1 dos Reis, capítulo 19. Alguém poderia ler versículo 4?
a irmã Andréia Souza. Em seguida, entrou no deserto e caminhou durante um dia. Ao encontrar uma gesta das vassouras, sentou-se debaixo dela e pediu para morrer. Ele disse: já chega. Agora, ó Jeová, tira minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Muito obrigado. Imagine que você, nesse momento, esteja próximo a Jeová. Jeová, você e Elias. Jeová acabou de mostrar o poder, desceu o fogo, ficou bem claro. E depois de um tempo, falou isso. Jeová ouviu isso. Você vê o que Jeová vai fazer. Bem, o que Jeová fez então? Versículo 5 em diante. Será que ele ficou bravo? Olha, então, não quero mais você, eu vou escolher outro. Irmã Thaís. Jeová, ele enviou um anjo para ajudar Elias em sentido físico e emocional. Ele levou comida para ele se alimentar e se manter forte, e também fez com que, para que ele continuasse a servi-lo, e fez com que ele continuasse a viagem. Muito obrigado. Aí ele foi, fez uma viagem de 40 dias. Aonde ele foi? Irmã Vanessa. A Horebe. Isso. Mais ou menos quantos quilômetros tem? Irmã Kaline? quilômetros. Obrigado. Muito bem. Então foi longa viagem. Então Jeová primeiro preparou em sentido emocional, físico, pelo alimento, e ele conseguiu fazer viagem. Então ele foi dentro da caverna, descansou de novo. Agora Jeová chamou ele para sair e começou a falar. O que achei muito interessante é o que está no versículo 12. Alguém poderia ler? Maemeri. Depois do terremoto houve um fogo, mas Jeová não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se uma voz calma, baixa. Exato. Então, Jeová continuou tratando de que forma o profeta? Irmão Paulo. Mesmo depois de tudo, a gente consegue ver que Jeová ele continuou tratando Elias com paciência e com calma. Muito bem. Ele mostrou seu poder. E depois, ainda, o profeta falou no versículo... ele tinha falado no versículo 10, ainda falou algo negativo, não é? O que ele disse, o profeta? No versículo 10, no final. Irmão Siqueira. Essa história de Elias está registrada na Bíblia para o nosso exemplo, uma história fantástica, não é? Um profeta para 450. Né? Adoradores de Baal eram grandes adoradores, muita gente adoradora, só ele agindo como profeta. Aí o versículo fala, ele teve um grande zelo por Jeová, mesmo numa situação dessa, ele era zeloso naquilo que estava para fazer, na designação dele qual profeta. Qual é a lição que nós aprendemos? No mundo todo, as testemunhas de Jeová sofrem, são perseguidas, são espezinhadas, certo? Mas isso não diminui, ou não deve diminuir, o zelo das testemunhas de Jeová, porque a demonstração que Jeová dá é muito grande, assim como deu no caso do profeta Elias. Tanto é que na parte final aí da leitura, ainda Jeová amorosamente alimentou ele, amorosamente deu designação, encorajou ele. Elias, fique tranquilo, você está pensando que só você tem 7.000. Olha que poder de Jeová e que maravilha isso é, né?
Então isso nos fortalece muito, nos ajuda muito a confiarmos no grande poder de Jeová. Obrigado. Agora, gostaria que comentasse o que nós aprendemos sobre Jeová. Será que agregou nosso conhecimento, nosso sentimento, nosso amor a Jeová? Irmã Fátima. Com certeza, porque Jeová entendeu o sentimento de Elias. Elias, ele estava com depressão. Então, Jeová mandou o anjo primeiro, alimentou ele dormiu, aí o anjo acordou, alimentou novamente. Então, deu tempo para Elias se recuperar, tanto fisicamente como emocionalmente. Aí depois Elias caminhou, aí quando chegou na caverna, ele dormiu, Jeová deixou ele dormir novamente, aí depois Jeová mostrou os poderes que ele tinha, tudo isso para que Elias tivesse um sentimento maior de confiança em Jeová, e aquele medo que ele tinha desaparecesse. Muito obrigado. Jeová não mudou, né? E ele sabe que nós somos tão fracos como Elias, tão zelosos, mas tão fracos como Elias. Como ele nos ajuda hoje em dia? Não nos envia anjo, a gente não vê pão também, mas o que estamos vendo? Algo fortalecedor que Jeová nos provê. Irmão Braz? Então, assim como Jeová teve empatia por Elias lá no passado, ele tem empatia por nós também hoje. Ele cuida de nós, manda irmãos, põe ao nosso lado irmãos amorosos, bondosos, põe anciãos para cuidarem de nós, né? Então, são todas provisões que Jeová faz aqui na terra para cuidar dos seus servos. Então, às vezes vai acontecer de alguém falar uma palavra impensada, assim como Elias falou, mas Jeová teve empatia. Então, nós também temos que ter empatia por nossos irmãos. Muito obrigado. Irmã Janete. Nós podemos ter certeza de que sempre formos obedientes a Jeová, fazer o que Ele quer que nós façamos, Ele sempre vai cuidar de nós, independente da situação, porque o nosso ponto de vista pode até estar além das nossas forças, mas para Jeová nada é impossível e Ele vai cuidar de nós. Muito obrigado. A nossa jornada como cristão é como ele andou 40 dias, viagem longa. A nossa carreira cristã como testemunho de Jeová também, às vezes é longa, né? Mas podemos ter certeza de que Jeová nos sustenta, assim como sustentou Elias. Mesmo assim, nós estamos e iremos também enfrentar situações difíceis. Poderemos sentir como se fossem sozinhos, assim como Elias. Mas que certeza nós podemos ter? Tem um comentário do texto de Filipenses 4:6? Como esse texto nos fortalece. Irmã Jaziane? Jeová mais uma vez fala para a gente jogar nossa ansiedade nele, né? Fala para a gente tornar os nossos pedidos conhecidos a ele, que ele vai nos sustentar. E com respeito a essa lição, eu pude notar assim que Jeová, ele sabe quem é os dele, né? Visto que, por mais que Elias tivesse uma visão distorcida sobre que a adoração que ele estava sozinho, Jeová no versículo 18 fala, eu ainda tenho 7.000, como se fosse dele aquelas pessoas. Então hoje a gente pode colocar em prática que, apesar da gente passar tantas provações num mundo tão difícil, a gente é precioso para Jeová. Muito obrigado. Então vamos encerrar o estudo de hoje. Queremos agradecer bons comentários, excelentes comentários dos irmãos. Muito obrigado, irmão Takeshi. Também agradecemos, irmão Davi, pela sua excelente leitura. Você apreciou o alimento espiritual que Jeová lhe ofereceu hoje? Com certeza, não é mesmo?
Gostaria de destacar os pontos altos que você tirou de proveito? Os irmãos podem ficar à vontade. Irmão Mateus, por favor. Eu gostei muito do estudo bíblico, que mostrou ali Elias como um profeta de Jeová, fez uma oração poderosa, Jeová respondeu imediatamente a sua oração, mas mesmo assim ele passou por dificuldades. Ele sentiu medo, sentiu ansiedade e Jeová consolou ele. Da mesma maneira, quando nós vemos irmãos que talvez tenham partes, tenham grandes privilégios, mas eles podem enfrentar desânimo. E nós devemos ser assim como Jeová, consolar os irmãos, ver aquilo que eles já fizeram para Jeová e como Jeová olha para eles, não por aquilo que eles estão enfrentando naquele momento, mas tudo aquilo que eles já fizeram. Muito obrigado, irmão Mateus. O irmão Braz, por favor. Eu gostei muito da parte 7 sobre fazer um julgamento justo, né? Então, às vezes, as pessoas têm preconceito, né? Elas não conhecem outros e têm um conceito antecipado sobre elas. Nós não queremos ter um preconceito, nós queremos ter um conceito sobre as pessoas. Para isso, nós precisamos conhecê-las, precisamos conhecer nossos irmãos, ter amizade com eles e não fazer julgamentos, né? Todos, Jeová ama a todos, nós queremos imitar a Jeová, amar a todos também. Obrigado, irmão. Irmão Renato, por favor. Também gostei da parte 7, que fala sobre o julgamento justo. Aqui diz que nosso zelo e a qualidade no ministério podem ser afetados se julgarmos as pessoas pelas aparências. Então, nós não queremos perder nosso zelo, a qualidade do nosso ministério, por causa de julgarmos pela aparência. Então, temos que tomar cuidado. Gostei muito dessas lições que eu aprendi. Muito obrigado, irmão. A irmã Natália. A parte número 1 também eu achei muito boa, falando sobre Jesus, né, mostrando que ele é um governante superior a qualquer governante humano e que ele vai ser um juiz justo e misericordioso. Muito obrigado, irmã. Excelentes comentários, irmãos. Nós vemos aí como Jeová, ele tem se demonstrado ser um Deus amoroso, né? E prover para nós esse rico alimento no sentido espiritual. Na semana que vem, o que nós vamos aprender? Vamos destacar aí tesouros da palavra de Deus. Tem esse tema: os inimigos do povo de Deus serão punidos. Às vezes nós ficamos ansiosos, né, observando a situação do mundo, mas Jeová já reservou o tempo dele para julgar os seus inimigos. Nós apenas temos que esperar. Semana que vem vamos aprender um pouco mais a esse respeito. Muito obrigado, meus irmãos, pelas suas excelentes partes, seus excelentes comentários. Nós apreciamos muito hoje as partes dos irmãos, a colaboração que todos deram a essa boa reunião que tivemos. Para encerrarmos, nós vamos convidar os irmãos para entoarmos juntos o cântico de número 12. O cântico 12 tem como tema: Nosso grandioso Deus Jeová. Logo após o cântico, nós vamos convidar o nosso irmão Valmir Soares para nos representar em oração.